Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o atrito que acontece no plano horizontal e no plano inclinado, como esse aqui. A ideia é a seguinte: apareceu um tal de coeficiente de atrito no problema, aí a gente tem que aplicar força de atrito na força resultante. Então vamos entender essa situação. Antes, no problema anterior, eu só tinha a força resultante como sendo esse peso aqui. Agora esse peso aqui vai puxar esse corpo aqui que está sofrendo atrito nessa superfície, que ela é rugosa, ela não é lisa. Quando o cara te dá superfície completamente lisa, eu desprezo o atrito, não tem atrito. Agora, quando tem uma superfície rugosa, aí já vai aparecer o coeficiente de atrito, esse μ. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: força resultante, gente, sempre vai ser o quê? Massa do sistema vezes aceleração. E nesse caso, quem vai ser a força resultante? Aqui a gente tem que entender o seguinte, ó. Existe uma força peso aqui e uma força de atrito para lá, ó, contrária ao movimento. Esse puxa esse. Então a força resultante vai ser a força peso menos a força de atrito, que é igual à massa do sistema, que é a soma das duas massas, né? É o M1 mais o M2, ó, vezes a aceleração. Muito bem. Então vamos calcular aqui. A força peso eu já sei, que é quanto? A força peso aqui desse cara aqui é 30 newtons, que eu já sei que eu tenho que multiplicar a massa por 10. Peso é M vezes G, massa vezes 10. Agora, a força de atrito eu preciso calcular no cantinho. Quanto é que é a força de atrito? Sempre eu vou calcular por μ vezes a normal. Mas o que é a normal, gente? A normal é M vezes o G vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso aqui, eu não tenho plano inclinado, então é 0 graus. Tá, gente? Ó, aqui eu tenho, cosseno seria cosseno de 30. Aqui eu não tenho ângulo nenhum. Ó, tá na mesa? Não tá na mesa. Plano inclinado, 30 graus. Não, plano não inclinado, 0 graus. Então o que acontece aqui? O cosseno de 0 graus sempre vai ser 1. Então a minha força de atrito vai ser o μ, que é o coeficiente de atrito que ele deu ali, que é 0,5, vezes a massa. Quem é que sofre atrito, gente? É só esse cara que está em cima da mesa. Esse aqui, obviamente, não tem atrito nenhum. Então é só esse 2 aqui. O G é 10 sempre, né? E o cosseno ali é 1. Então vejam que eu tenho aqui, ó. Esse 0 eu posso cortar com esse 0, fica 2 vezes 5 vai dar 10 newtons. Então a minha força de atrito é 10 newtons. Então eu substituo aqui, ó, 10. A massa 1 aqui seria 3. A massa 2 seria 2. E a aceleração é o que eu quero saber. Então aqui eu vou ter 20 dividido por 5, ó. Tá dando 4 metros por segundo ao quadrado aqui sem querer. Tá, gente? Muito bem. Acontece o seguinte, que eu quero as trações agora, ó. Tá? Para calcular as trações, eu vou até usar um pedaço aqui, depois eu vou apagar, tá, gente? Eu quero a tração 1, por exemplo, ó. Então eu vou fazer P menos T igual a M vezes A, né? Nesse caso, o P aqui é 30, né? A tração que eu quero saber, que é o meu T1. Eu vou fazer T1, aqui massa 1. A massa 1 é 3. E a aceleração aqui é 4. Beleza. Então, o meu T1 aqui vai ser quanto? Ó? 30 menos 12. Ó. Por que 30 menos 12? Eu passei o T1 para lá e o 12 para cá. Tá? Então, isso aqui dá 18 newtons. 18 newtons de tração. E se eu quiser calcular a tração por aqui, dá? Claro que dá. Ó. Vejam só, vou apagar depois, tá, gente? Ó. Aqui vai ser o T2 está puxando o peso. Só que aqui, gente, o T2 puxa o peso, que agora não é mais 0. Porque agora o peso não está dependurado, não é 20 newtons, tá? E também, ó, eu não tenho peso ali, eu tenho força de atrito, porque agora o cabo puxa essa força que está contrária ao movimento. A força de atrito está fazendo para cá, o cabo está puxando para cá. Então a massa 2 vezes a aceleração. Então, ó, quanto é que é a força de atrito aqui? A força de atrito aqui foi de 10 newtons, né? Menos 10. A massa... E outra coisa, gente, eu nem fiz o cálculo aí, mas obrigatoriamente o resultado tem que dar o mesmo, porque eu tenho aqui rodando, eu nem precisaria estar calculando aquilo ali. Mas eu vou calcular para vocês entenderem e ver que realmente tem que dar 18. T2 vai puxar a força de atrito, que é 10, igual a massa 2, que é 2, vezes a aceleração, que é 4. Né? Ó, se eu passar o 10 para lá, T2 aqui vai ser 10 mais 8, que dá 18 newtons também. Tá, gente? Então, é sempre a mesma tração aqui nos fios, tá bom, gente? Bom, agora eu vou apagar aqui, né? Vocês podem dar um print depois. Eu vou apagar aqui para resolver aquela questãozinha ali com plano inclinado. Muito bem. Na realidade, o sistema é o mesmo, só que está aparecendo uma força ali diferente, tá, gente? Agora, qual é a força diferente que está aparecendo ali? É a força do plano inclinado. Então, por exemplo, assim, ó. Quando eu coloco uma estrutura um plano inclinado, eu coloco um carrinho aqui.
que vai acontecer? Se eu botar essa caneta aqui em cima do meu braço, essa caneta vai cair, porque eu tenho uma força ali que a gente chama de PX. Essa força aqui, eu não preciso empurrar o objeto, ele vai cair, por quê? Porque ele tem uma força que a própria Terra está puxando ele, né? Existe aqui várias forças, por exemplo assim, gente, ó. Existe uma força aqui, que é a força peso que está para baixo. Então a força peso está aqui, tá? Existe uma força normal que está para cima, que é essa aqui, né? Existe uma força aqui, gente, ó, que é a nossa PY aqui, ó. PY, que é contrária a PX, né? PY é assim, PY aqui. Agora, vejam só, e tem uma força para cá, que a gente chama de força de atrito, que eu vou colocar em vermelho, porque essas que estão em vermelho eu sou obrigado a calcular. Essas que eu coloquei em roxo aqui, gente, eu não calculo por quê? Porque o meu PY sempre vai ser igual ao normal, tá? PY e normal é a mesma coisa, PY é igual ao normal, que é sempre m vezes o g vezes o cosseno do ângulo. E eu nunca vou precisar calcular isso aqui, tá? Porque não vai entrar no meu cálculo, essas forças aqui se anulam. Ó. PY é igual ao normal, por que eu vou usar no cálculo da força resultante? Eu não vou usar isso aí. A força peso eu só vou usar para calcular PX e força de atrito, mas não vou usar também. Eu só vou usar essas que estão em vermelho aqui. Essas vão fazer o sistema da força resultante. Então observem só. Nesse caso, a força resultante sempre vai ser o quê? Massa do sistema vezes aceleração. E quem vai ser a força resultante? Px, que é a força que faz esse corpo descer, menos a força de atrito. Tá? Ok. Essa Px tem que ser maior que a força de atrito. E para calcular Px, gente, ó, se Py é mg cosseno, obrigatoriamente Y vai ser mg seno do ângulo. No caso aqui seria 30 graus. A massa do corpo, que é 10, não, que é 2, a massa do corpo é 2, vezes o g, que é 10, vezes o seno de 30, que é 0,5. Ou isso vocês vão me dar na prova, tá, gente? Ou não, né? Vocês podem te obrigar a saber. Tem alguns vestibulares que eles obrigam o cara a saber isso aqui. Corta esse 0 com esse 0, 5 vezes 2 dá 10 newtons e eu achei a minha Px. A força de atrito tem que ser menor. Por quê? Porque senão a Px não vence. A Px, sempre que aparecer plano inclinado, eu sou obrigado a calcular Px. Ela vai aparecer na minha força resultante. Força de atrito é o μ vezes a normal. A normal vai ser m vezes g vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. O μ, 0,1. A massa do corpo? A massa é 2. Vezes o g, que é 10. Vamos colocar aqui que o cosseno de 30 é 0,87, 0,8666, eu vou colocar com 0,9, tá? Vamos arredondar aqui para vocês. Então eu corto esse 0 com esse 0, fica 2 e 0,9, vai dar 1,8 newtons, tá? Então pronto, agora eu tenho tudo. Eu tenho a Px, que é 10, eu tenho a força de atrito, que é 1,8, a massa, que é 2, e a aceleração, que agora eu vou calcular. 10 menos 1,8, isso aqui dá 8,2. Dividido por 2, dá 4,1 metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos fazer as questões que estão livres, nós vamos usar essas técnicas que a gente aprendeu agora.